minhas amigas, olá meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a uma apresentação deste canal, o canal Alô Catio, dedicado aos estudos deste livro, dedicado na verdade a este livro, A Mensagem Reencontrada ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus. Nós temos falado desse livro, temos apresentado vários estudiosos e os textos desses estudiosos a respeito desse livro. E hoje nós temos, digamos assim, uma edição especial, porque aqui ao meu lado está o professor Pérez Sánchez Ferrer, que foi a pessoa que trouxe a Mensagem Reencontrada ao Brasil, na primeira edição da Mensagem Reencontrada, que foi essa aqui, né? Edição de 2005, essa que eu acabei de mostrar é a edição de 2023, ano passado, e ele vem ao Brasil periodicamente para falar do livro, para falar das doutrinas do livro. Desta vez, agora, no final de maio de 2024, ele vai fazer 3 apresentações, 3 palestras e vai dirigir uma leitura online na quinta-feira, no dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi. No final do vídeo eu vou dizer para vocês as datas e também vou colocar isso aqui na legenda. Professor, seja bem-vindo em primeiro lugar, é um prazer, né? O professor Pera é historiador, é escritor, é autor de livros, né? Um prazer tê-lo aqui. Prazer também para mim, evidentemente é um prazer sempre voltar ao Brasil para, enfim, nesse caso, vou dar 3 palestras, uma sobre a mitologia grega, o mito do Minotauro, outra sobre o sentido oculto de Dante, da Divina Comédia, e outra sobre o Pitágoras e o pitagorismo. 3 palestras que finalmente que estão falando de nós, porque tudo o que nós estamos estudando, a Mensagem Reencontrada, fala sempre do quê? De nós, do que nós estamos fazendo aqui, do que é que, como podemos, digamos, viver para sair vivos deste mundo, é uma forma de falar. Então, a mitologia grega, que é a religião grega, a Divina Comédia, Dante, ou a tradição pitagórica, estão na mesma linha, que é a linha da Mensagem Reencontrada, que é a linha da tradição hermética, que é universal, mas que, nesse caso, a expressão é de forma, digamos, cristã, judeu-cristã ocidental. Somos ocidentais, estamos numa civilização de origem judeu-cristã e, portanto, a tradição hermética, isto é, o sentido profundo dos textos revelados e dos livros bem inspirados, estão nessa linha e se expressam dessa forma. Mas é o mesmo que no Oriente se expressa nos Vedas, ou no Bhagavad Gita, ou no Tao Te Ching, por exemplo. Porque todos falam o mesmo se estão, evidentemente, na tradição única, nessa única tradição que tem muitos galhos e uma só raiz, uma só árvore com muitos galhos. Então, a Mensagem Reencontrada, de fato, é a fonte de inspiração, é a chave da hermenêutica tradicional para compreender os textos. Digamos, a Mensagem Reencontrada não pertence a nenhuma religião, mas faz compreender o sentido profundo de todas as religiões tradicionais. Ou seja, Louis Catio, podemos dizer que religou, recuperou, resgatou, não sei exatamente qual é o verbo que podemos usar, uma tradição que praticamente estava perdida desde o século XVII, é isso? Parece, sim, desde o século XVII, grandes mestres, grandes conhecedores, adeptos, em termos alquímicos, tinham sumido do Ocidente. Depois do século XVII, parece ser que o último é Eugène Philalet, é Thomas Vaughan, inglês, mas
o que faz a mensagem reencontrada, a Louis Catio, que era um pintor, não era um escritor, ele recebe uma inspiração que tem forma de aforismos, de sentenças breves, de textos breves que ele foi recopilando, foi ordenando, e daí saiu a mensagem reencontrada. E ele recupera a tradição hermética universal. É digamos, o hermetismo redivivo, o hermetismo posto ao dia de hoje, não porque vai inovar, vai dizer uma coisa diferente, uma nova doutrina. Não há nada novo na mensagem reencontrada. É a mesma e única sabedoria que está na Divina Comédia, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, no Tao Te Ching ou no Corão. É a mesma sabedoria, mas a mensagem reencontrada, que é o produto dessa inspiração, é essa tradição, digamos, espiritual e sábia, que vem das origens e que está atualizada no século XX através de um pintor, Louis Catio, que ele sempre falou que, de fato, ele não é o autor da mensagem. O autor é o verbo que inspirou ele. Esse é o autor da mensagem reencontrada, da mesma forma que podemos dizer que o autor da Torá é o verbo que inspirou Moisés. Tanto que Moisés sabemos se é o personagem real, mas o real, mais real do que nossa realidade, é o verbo que inspirou a Torá, o verbo que inspirou os Evangelhos, o verbo que inspirou a mensagem reencontrada. Isso que também é muito curioso, porque isso, evidentemente, depende de uma graça do alto, digamos assim, de uma bênção divina que vem a um determinado sujeito humano, um indivíduo humano, e de repente o verbo dentro dele começa a falar. Isso, em potência, todos têm, mas nem todos têm em ato, para fazer essa diferenciação. Sim, claro. O que tem em potência e o que tem em ato. Então, no caso do Louis Catio, o que aconteceu é que ele recebeu esta plenitude de graça, foi isso? Sim, ele recebeu esse dom de Deus e ele mesmo ficou surpreso, digamos, ele mesmo, ele falava sempre, olha, eu sou o piano, não sou o pianista é o verbo, eu sou o piano, um instrumento, só um instrumento, nada mais. E o verbo, digamos, usou ele como instrumento para se expressar, para enfim, pôr ao alcance da humanidade uma nova inspiração, digamos, uma nova revelação, como está escrito no livro, uma nova revelação para a humanidade de hoje. Uma humanidade que está extraviada espiritualmente em muitos aspectos, está muito longe do que é a verdade, essa verdade com maiúsculo do que falavam os gregos e todas as tradições espirituais. Então é uma redivivo, você pode falar em português? Sim, assim? Uma reatualização. Reatualização, é isso, porque meu português é portunhol. Não, está ótimo. Então, enfim. Agora, então, já que estamos falando do livro, né, já que estamos... aconteceu isso, mas isso aconteceu no século XX, sim. Ou seja, o Catio morre em 1953. Sim. Escreve o livro em 38, 39 até 53. Agora, esse século XX é a culminância de um processo que começa mais ou menos na época da Revolução Francesa e que aonde a racionalidade ocidental vai se tornando preponderante em todos os campos, a humanidade vai se entregando a esse tipo de conhecimento, limitando, digamos assim, o que os antigos viam como possibilidades mais amplas. É curioso que tenha acontecido isso, você estava dizendo, essa humanidade que está extraviada. É curioso que tenha aparecido este livro neste momento de tão grande extravio, não é? Sim, e ainda na França,
que é um pouco o protagonista, um dos, digamos, dos pilares do pensamento moderno, do ateísmo, do materialismo, enfim, a tradição ocidental, a civilização atual é digamos, um extravio desde a perspectiva tradicional, um extravio, e no centro desse lugar de extravio, aí no centro, como a ironia de Deus, então é lá que aparece uma nova inspiração, uma nova revelação, um livro que propõe tudo o contrário, não, mas em grande parte o contrário do que predica esta civilização materialista, individualista, que combate em grande parte aqui, pelo menos na Europa, que combate a religião, a espiritualidade. Então, aí no centro chega um pintor que é autodidata, que recebe uma inspiração e que, propõe se consagrar à busca de Deus, a deixar o mundo, ou, em todo caso, fazer o que você tem que fazer bem neste mundo, mas não acreditar nisso. Acreditar em Deus e na possibilidade real da sua salvação, na sua liberação, da sua salvação. Então, é irônico. Não é na África, que é um continente espiritual, digamos assim. Não, no mundo, na parte do mundo mais ateia, mais materialista que o Ocidente, é lá que aparece. E, além de tudo, aparece, ele escreve, recebe essa inspiração perante a Segunda Guerra Mundial, em grande parte, do 39 ao 45. O mundo se está matando e ele está lá no meio, recebendo uma inspiração que não tem nada a ver nem com guerras, nem com a paz, nem com os valores deste mundo. É como se Deus fosse bem-humorado, digamos assim. Sim. Deus tem muito humor, um humor muito fino, é muito irônico. Então, é assim. Então, os mais incrédulos, eles vão levar o que é o contrário do que eles acreditam. Eles vão ser instrumentos e veículos daquilo que eles negam. É o humor de Deus. Parece uma piada. É como uma piada. Agora, você falou um termo, né, muito interessante, que você falou assim, aparece no meio desta civilização materialista, mas a rigor pseudo-materialista, na verdade. É outro aspecto, né? Porque, na verdade, pelo que eu pude entender, esta realização proposta pela mensagem reencontrada não é uma realização abstrata, porque eu acho que no meio intelectual, cultural, na cultura oficial do Ocidente, a visão que se tem das vias espirituais, dos caminhos espirituais, é algo um pouco abstrato. É como se nós tivéssemos uma espécie de fantasminha dentro de nós que depois vai se libertar. Enfim, uma coisa... Mas, pelo que a mensagem diz, a verdadeira realização sensível não é a desse mundo, não é esse materialismo. Esse materialismo é falso. É um problema semântico, mas também doutrinal. Os verdadeiros materialistas são os alquimistas, porque eles acreditam numa matéria pura, indestrutível, eterna. Nós temos a semente em nós dessa matéria eterna. Temos um Deus que nunca nasceu, nunca vai morrer, é eterno, indestrutível, e é o mais materialista que há, de fato. O mundo, como dizem os hindus, é Maya. Tudo isso que parece tão material é fumaça. Porque vai sumir em nada. O tempo humano, a civilização, 1000, 2000, 500 anos, não é nada, isso vai sumir. E nós mesmos, daqui não muito, vamos sumir daqui, então tudo isso na realidade não existe, porque não pode permanecer.
Como não é eterno, então é um aspecto da não, enfim, digamos, não material realmente da existência. A verdadeira matéria é eterna. Tudo o que nós vemos de matéria está em destruição permanente, em construção permanente, está fluindo e está num movimento universal que, finalmente, a resultante de tudo isso é zero. O amigo e o inimigo, a guerra, a paz, as consequências, as origens, tudo, no final é zero. O que é que permanece? Aquilo que não pode morrer, que é a alma imortal, que é a primeira matéria dos alquimistas, isto é, os verdadeiros materialistas, são os que vão triunfar, digamos assim. Pelo que nós estamos conversando, a leitura desse livro, a leitura da Mensagem Reencontrada, que é um livro escrito na modernidade, escrito no século XX, conduz a nossa compreensão a entender doutrinas, ou uma única doutrina, que se expressou sob muitas formas desde a mais remota antiguidade. E a sua última expressão é esse livro. Isso é correto dizer? Sim. É uma atualização da sabedoria universal que vem das origens, desde a primeira revelação que recebeu um ser humano até hoje, porque na realidade é a mesma. Por isso os grandes sábios se identificam e se reconhecem entre eles, porque o que experimentou o antigo sábio Brahman na Índia, ou Moisés, ou Jesus, ou outros verdadeiros adeptos sábios, é a mesma experiência que hoje poderia receber e experimentar, digamos, uma pessoa. Não varia. Digamos que a santidade tem muitas formas de expressão e depende da pessoa, depende de outros fatores, a santidade. Mas a sabedoria, digamos, o verdadeiro adepto do que fala a alquimia, do que fala a mensagem reencontrada, essa experiência é única e, através dos séculos, é a mesma sempre. Sempre é a mesma. É por isso que eles se identificam. Por isso, o alquimista olha, lê o Gênesis, o livro do Gênesis, está identificando uma experiência porque ele viveu essa experiência do Fiat Lux, por exemplo. Desse caos convertido em luz, enfim. É a mesma experiência. E isso fica evidente na mensagem reencontrada. Por isso, é como a chave para compreender a profundidade de todos os textos revelados. É muito curioso mesmo, e é muito perturbador, talvez, para certos interesses, que isso aconteça agora. Claro, porque o que propõe um livro inspirado como uma mensagem é que você seja livre, porque vai dirigido a homens e mulheres de espírito livre. É o contrário do dogmatismo, é o contrário das ideias dos preconceitos, das ideias, digamos, assimiladas sem critério, porque é o que agora tem que acreditar no mundo, eu também, porque eu não posso ser diferente. É a moda. É a moda. Então, é o contrário. A tradição hermética sempre te propõe a liberdade absoluta, porque Deus nunca força ninguém, nunca violenta ninguém, nem para salvá-lo, como diz a mensagem reencontrada. Você tem que escolher livremente, que é o único que pode escolher neste mundo. Você já nasceu num contexto, nasceu homem, nasceu mulher, enfim, numa família, isso já não muda. Mas o que pode mudar? Que você pode buscar Deus ou não, ou ficar no mundo. Não precisa escolher o mundo, você já está no mundo. Então, o que pode escolher? O livre-arbítrio. Como pode ser usado? Se consagrando à busca de Deus, e vai fazer a sua vida igualmente. Mas, digamos, você vai se apercebendo como o mundo perde consistência e a sua busca vai se consolidando, tem mais consistência, e o mundo, o inverso, o mundo vai perdendo
esse interesse, essa consistência. Então, evidentemente, não se trata de renunciar, enfim, de não ser responsável com o seu contexto, com a sua família, mas de se consagrar à busca de Deus. Esteja onde esteja, faça o que faça. E a mensagem reencontrada, de outra qualidade que te propõe a verdadeira liberdade, é que a mensagem, ela te propõe também uma forma de vida, uma sese que é importante também. Olha aqui, quando, por exemplo, diz, se você não é capaz de chorar pela desgraça dos outros como pela sua, ou se alegrar da alegria dos outros como pela sua, você não pode ser ensinado por Deus, porque ainda está separado da unidade divina, da unidade porque todos somos um. Então, essa perspectiva, porque na centelha divina de cada um, que é Deus em cada um de nós, agora estamos separados, mas na realidade, no nível divino, digamos assim, é tudo um. Por isso, todas as tradições, escolas iniciáticas, se falam entre eles de irmãos, os seus membros, porque temos um único Pai. Estamos separados, digamos, perante o tempo da nossa existência neste mundo. Voltamos à unidade. Os salvos, um dia ou outro, todo mundo vai voltar à unidade. Então, a mensagem reencontrada te situa nessa perspectiva. E, por exemplo, quando diz que a falta de amor neste mundo é culpa da nossa falta de amor. A falta de solidariedade é culpa da nossa falta de solidariedade, e assim com tudo o resto, porque sempre é culpa nossa e não dos outros, ao contrário do que acostumamos a acreditar. Então, ele te dá a volta a tudo. Então, não é uma, digamos, não propõe uma experiência intelectual de conhecer, de saber muitos conceitos, uma doutrina muito bem aprendida. Também a doutrina é bom compreender, mas o importante é a experiência. Isso é essencial e é o que propõe a tradição hermética. Aumenta a experiência e diminui o discurso. Por isso, os antigos pré-socráticos se expressavam através da poesia e dos aforismos. O sol e o homem engendram o homem. Está tudo dito aí. A mensagem reencontrada está nessa linha. Por isso não é um texto em prosa doutrinal que aclara, explica, propõe, exorta. Exorta através de aforismos, de textos breves, de pensamentos, exorta a buscar a Deus onde? Em você mesmo, que é onde está. Como? Com a ajuda do céu, da força do céu. Espírito Santo, Isis na religião egípcia, a Magna Mater dos romanos, tem muitos nomes. A força do céu vem a ajudar e acordar a força divina que está em nós. Muito importante. Mas você falou, citando um dos versículos da mensagem encontrada, você falava, a mensagem encontrada se expressa através desses versículos, desses textos breves, e você citou um que diz a falta de solidariedade nesse mundo, na verdade, é porque nós não somos solidários, a falta de amor é porque nós... Né? Tem pobreza no mundo porque nós somos pobres, né? Enfim. E você falou, é sempre, portanto, culpa nossa e não do ambiente, dos outros, como normalmente se acredita. E você citou essa palavra, culpa, sobre a qual se faz um discurso que é o seguinte, mais ou menos. Porque estas doutrinas espirituais querem sempre buscar a culpabilizar, que é uma expressão que veio da psicologia freudiana, enfim. E isso é também um discurso mal colocado, na verdade, né? Porque não é que se propõe viver como uma culpa, viver
você estava falando, a proposta é viver de forma livre, né? Não que você se torne um dogmático. Né? Comenta isso, por favor. Temos que viver livres e com alegria, porque estamos vivos. Ter um corpo humano é a grande oportunidade deste universo, deste mundo. Então, a alegria é contrária digamos, ao que é feio, ao que é destrutivo, ao que é, enfim, negativo. Mas o conceito de culpa, digamos, a pessoa que não entende que, olha, a culpa não é um estado natural do homem, e chamamos de culpa porque a nossa tradição cristã e judaica também fala a culpa é nossa, porque nós estamos no exílio, nós escolhemos estar aqui neste mundo, é culpa nossa, essa culpa entre aspas, porque nós viemos aqui para conseguir um corpo de luz, um corpo imortal. Essa imortalidade que não existe no mundo carnal, nem no mundo material que nós conhecemos. E, na realidade, o sentido de culpa, teologicamente, é mais uma mancha, não é de uma categoria moral. Não é culpa minha. Olha, em todo caso, você se põe nas mãos de Deus e ele vai arrumar a ideia que você tem da sua culpa. Porque todos somos culpáveis, sim, mas não é no sentido moral, mas no sentido físico. Uma mancha na roupa, isso é a culpa. A mancha é o exílio. Isto é, nosso Deus está sepultado e tem acima uma mancha carnal. E ele está sepultado esperando se libertar conosco ou sem nós. Porque ele vai se libertar. Então, essa mancha somos nós. Nós somos a mancha do nosso Deus. Mas é natural e devemos viver com felicidade, com alegria, essa realidade nossa. Porque não é Deus que nos quer fazer infelizes, somos nós. A louca da casa, que é esta minha louca, ela como trabalha demais. E eu até gosto que ela trabalhe demais, porque parece que sou mais real, quanto mais louca está ela. Então, parece que, bom, o que temos que fazer é natural. Mas o importante é tudo o contrário. O importante é tudo o contrário. A louca, que é o estado natural, como a mancha, a nossa fé, que vem do nosso Senhor, da nossa centelha divina, a nossa fé também é inatural ao ser humano. Mas muita gente não tem fé, aqui na Europa sobretudo. Estou falando aqui, agora estou no Brasil, mas quando digo aqui, na Europa, na Espanha, então, a fé, muita gente diz, fé, não, sim, eu acredito na vida, assim, eu acredito na energia, eu acredito na minha casa no meu carro, mas, enfim, é assim. Então, olha, a fé, a razão, a inteligência é connatural ao ser humano, mas o importante é alimentar a parte divina e não a parte carnal, sem negar. Então, se você pretende negar que você tem um corpo que tem umas necessidades que são naturais, você se está violentando. O contrário do que faz Deus com você, que não te vai violentar jamais. Se você quer te salvar, bom. Se não, culpa sua. Aliás, falando do que você falava agora há pouco, recordando que eu queria recordar que a antiga igreja, a igreja medieval, enfim, a igreja antiga, tinha um hino, cantava um hino chamado Felix Culpa, Sim. A culpa feliz, porque sem vir a este mundo Sim. É impossível obter o grande prêmio. Exatamente. E isso, a mensagem encontrada, que fala de tudo está neste livro, tudo. É uma coisa, enfim, mas bom, não é para ganhar dinheiro. Juramos que não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não torna mais bonito.
nem você, nem mais jovem. Não, há um versículo que diz: a queda tem uma finalidade divinamente elevada, que é a aquisição de um corpo baixo e a sua glorificação em Deus. Está tudo explicado. A origem e a razão da nossa queda. Queda sempre é claro, no céu, digamos que o céu está acima, é uma forma de falar, não acima nem embaixo. A realidade divina é a origem do nosso Deus. E nosso Deus vai retornar. O objetivo é a glorificação da nossa centelha divina, da semente da vida nova que temos em nós. Bom, eu acho que dá para entender, depois de tudo que você falou, que as palestras que o professor Pera vai dar sobre mitologia grega vão, digamos assim, um pouco além do que se compreende academicamente por isto. Sim, né? Sim. Então, eu quero convidar quem estiver vendo este vídeo a vir assistir isso, porque na quarta-feira, dia 29 de maio de 2024, véspera do feriado de Corpus Christi, o professor estará na livraria 97, que fica na Vila Mariana, na rua França Pinto, número 97, para falar do mito do Minotauro, um dos mais famosos mitos da mitologia grega. Depois, no dia seguinte, que é o feriado de Corpus Christi, ele estará dirigindo uma leitura online da mensagem encontrada, né? E para participar dessa leitura existe um link, eu vou colocar esse link aqui nas legendas desse vídeo. Né? Na sexta-feira, dia 31 de maio, ele vai falar de Pitágoras e do pitagorismo. Pitágoras, também um dos grandes sábios da antiguidade, o nome dele significa o profeta de Apolo. Né? O profeta Pítio, né? Sim, da Pítia. Da Pítia. E isso vai ser às 7 horas da noite, assim como a palestra da quarta-feira também, às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, no Instituto Verte, que fica na rua Ásia, número 49. Isso perto de Pinheiros, perto do fim da Avenida Sumaré, né? Na Zona Oeste de São Paulo. E na manhã do dia 1º de junho, às 10h30 da manhã, na Biblioteca Pública Alceu de Amoroso Lima, na esquina das ruas Henrique Schaumann e Cardeal Arco Verde, ele vai falar do sentido profundo da Divina Comédia, que, como eu comentava no começo da nossa entrevista, é um livro onde Dante Alighieri é conduzido nos dois primeiras partes do livro, no Inferno e no Purgatório, por outro dos grandes sábios e inspirados da antiguidade, que foi o poeta Virgílio, o autor da Eneida. Então, mas estas apresentações, como eu estava dizendo, vão além do sentido acadêmico, porque vão a esta raiz comum, é isso, não é, Pera? Por de manifesto o sentido hermético ou profundo desses grandes obras, grandes textos, como é a Divina Comédia, que é uma obra inspirada, sem dúvida, reconhecido como tal. Enfim, o mesmo Virgílio considerado um profeta até pelo cristianismo original, digamos, porque anunciou o nascimento desse Filho de Deus. Então, é a mitologia grega, finalmente é a religião grega, porque aí temos o mito. Mito é mentira, não. Mito em grego formava parte da religião. Mito é discurso pronunciado, mitos, e nada a ver com invenção. Claro que inventavam, mas inventavam para instruir. Bom, de tudo isso vamos falar durante esta semana nas 3 palestras. Tudo isso é de graça. As apresentações, as palestras, tudo feito de graça, que é também muito importante. É isso, quero agradecer muitíssimo
a tua honrosa presença aqui no canal Alô Catiu. Então, para mim é um prazer, uma alegria estar novamente aqui no Brasil e falar do único que importa, ou pelo menos que me importa a mim e a você, acho que também, e que é, enfim, a vida espiritual, a tradição hermética e esse instrumento que temos, um dos essenciais, que é a mensagem reencontrada. E aqui estamos. E esperamos encontrar com vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal Alô Catiu.